Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. Agora, com vocês, o painel A Inovação e o Empreendedorismo na Medicina, com médico hepatologista, cirurgião, diretor do curso médico da Uninasal, diretor-presidente da Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado e do Programa de Transplante de Fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Cláudio Lacerda. A médica com especialização em clínica médica e infectologia, pós-graduada em práticas de promoção de saúde e prevenção e coaching pela Marshall Goldsmith, Nancy Rezende MD. E o CEO da rede de franquias Stanley's Hair, dono de sua própria marca de cosméticos capilares, a Bitar Beauty, Stanley Bitar. Olá, gente! Estamos aqui reunidos nesse que é o maior congresso de empreendedorismo, de inovação e de marketing do Brasil. Hoje, especificamente, nós vamos, nesse painel, falar sobre a medicina, o empreendedorismo e a inovação. O que nós devemos esperar nos próximos anos como médicos desta fase que é extremamente desafiadora para todos nós. Meu nome é Nancy Rezende e eu me dedico à área de promoção, prevenção, medicina preditiva há muitos anos, aproximadamente 30 anos. Porque eu adoro ensinar as pessoas a não adoecer e a resgatar suas saúdes perdidas. Mas a evolução vai bem mais além disso. E aí nós vamos iniciar esse que vai ser um painel
maravilhoso para a medicina e desafiador para nós também na discussão. É o Dr. Stanley Bittar e o Dr. Cláudio Lacerda. E nós vamos discutir sobre esse assunto tão desafiador e tão difícil, mas que são pessoas extremamente preparadas para essa discussão. Então, boa noite. Nós estamos na noite, doutor Stanley. Boa noite, doutor Cláudio Lacerda. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo o que será de nós médicos em 2025 ou mais. Daqui para frente ou mais. O que espera de nós essa transformação? Eu gostaria de começar pela minha área, que é a minha paixão, embora eu vá perguntar várias coisas a vocês, né? A primeira coisa é o seguinte: existe uma demanda muito grande da população mundial, nacional, sobre o conceito de saúde positiva. Uma das coisas que mais me assusta na literatura, doutores, na vida real, porque na literatura nós temos coisas brilhantes na medicina acontecendo, mas que não chega até a população. E, no entanto, nas mídias, os médicos não estão presentes. A gente não sabe sequer o que é o conceito de saúde. A gente não tem essa educação, essa cultura de dizer o que é saúde? É ausência de doença? Então, eu vou iniciar perguntando aos senhores o que para vocês é saúde e também perguntar o que é que vem acoplado a esse conceito de saúde positiva, que é uma demanda imensa da população e que está sendo realizada por muitas pessoas que não são nem da área da saúde. E o médico geralmente está fora dessas mídias, porque nós temos limites e temos um certo receio. Então, essa é a minha primeira pergunta. O doutor Cláudio Lacerda é um grande professor, é um diretor de faculdade, vai ter que ensinar, né? E o doutor Stanley Bittar, ele é muito bem preparado, porque ele já é um grande influencer, de maneira elegante demais e linda, lindíssima. Eu já vi todas as apresentações dele. Muito obrigado, doutora Nancy. Grande abraço, doutor Cláudio. Vamos deixar o doutor Cláudio fazer as honras, começar comentando um pouco sobre isso, que eu tenho bastante para falar sobre isso para vocês, viu? Principalmente hoje avaliando o nosso mercado, a inserção dos colegas médicos e a importância, é algo que eu falo muito, né? A importância de nós médicos entendermos a necessidade do empreendedorismo na nossa atividade diária, né? Eu lembro, e sempre nos foi ensinado, sempre nos foi passado nas escolas médicas, né, a importância do nosso exercício, mas como nós normalmente saímos das faculdades ainda com um pensamento muito monotemático, né, que o nosso exercício acaba se baseando em uma venda horária, né? A gente entende pouco ainda como fazer, como amplificar esse nosso serviço para ajudar a comunidade, mas também para conseguir fazer com que tenhamos resultados maiores, né? E aí a gente começa a falar um pouco sobre a medicina relacionada ao empreendedorismo e também a parte financeira do exercício médico, né? Mas eu vou deixar o Dr. Carlos falar. Eu acabei fazendo uma inserção maior do que eu esperava. Cláudio, importante, porque nós aprendemos que é missão. A missão do médico o médico é um padre, o médico é a médica é uma madre. A gente não pode ser empresário. O nosso cliente não é cliente, é paciente? Bem, primeiro eu quero dizer que eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, né? Nesse que é um evento maravilhoso de empreendedorismo. Dizer que eu fiquei muito feliz com a temática envolvida na palestra da Nancy e fiquei muito feliz também quando ela conceituou, né, de uma maneira fosse um desafio, né, o conceito de saúde, né, que não é simplesmente a ausência de doença. E acho que esse conceito tem tudo a ver com a essência desse evento. O humano ele precisa
e muito mais além do que não ter doença. Além de ter um bem-estar físico, ele precisa ter um bem-estar emocional, um bem-estar espiritual. Isso passa por realização de sonhos. Isso passa, num certo sentido, pela concretização de sonhos, ou seja, pela concretização de empreendimentos. Eu tenho dedicado a minha vida à formação de médicos, né? Eu sempre fui, desde que logo depois eu fiz uma longa formação universitária, com mestrado, com doutorado, saí várias vezes, morei no exterior muito tempo, e tenho me dedicado muito a isso. E também tenho me dedicado à medicina avançada, medicina de ponta, né? Eu lidero um programa de transplante de fígado, que é um dos maiores do Brasil, até do mundo, que faz mais de 130 transplantes de fígado por ano. Então, de novo, eu fiquei muito feliz, né, com isso. Acho que a gente vai ter uma conversa muito gratificante e muito enriquecedora. Tá? Acho que, por enquanto, era isso que eu queria dizer, né, e fico aguardando o posicionamento de vocês para, eventualmente, uma intervenção. Doutor, e aí eu tenho 2 doutores muito preparados para essa pergunta. Como nós, médicos, podemos fazer nesse sentido para educar grandes populações se os nossos conselhos, ele não impede, mas ele impõe uma certa ética que está correto dentro dos nossos princípios, mas que faz com que a gente tenha receio de se expressar e educar o povo, né? Como é que a gente pode fazer? A gente vai ter que educar através das faculdades, conversar com as nossas instituições, para que o médico tome a posição dele de educador de grandes populações e vá até as mídias. Esse é um grande desafio para mim, especialmente que eu especificamente tenho receio. O doutor Stanley Bittar Doutor Cláudio quer falar primeiro? Não, Stanley, eu acho que esse assunto é muito mais seu do que meu. Fica à vontade. O Stanley conseguiu... Doutor Cláudio, eu acredito particularmente, gente, e eu uso muito isso no dia a dia. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje, né, de usar as redes sociais para levar informação de interesse público. Eu acredito que essa seja, modernamente falando, uma das nossas grandes obrigações, né? Depois de todo o nosso tempo de estudo, né? Eu acredito que os 3 aqui tenhamos as nossas especializações, o nosso mestrado, o nosso doutorado. Eu acredito que grande parte do peso que nós deveríamos levar com relação à sociedade é justamente essa, de aproximar a população, o leigo, da informação de qualidade. É usar o nosso tempo, né, e as nossas redes sociais para palestrar não somente para os alunos, né, que acaba sendo um público muito mais qualificado e muito restrito, e sim falar da população, né? Lógico e evidente que cada um vai falar de temas mais cercanos, mais próximos ao seu dia a dia e ao seu conhecimento técnico. Mas, de forma geral, eu acredito que o nosso exercício ele pode abranger, sim, a população, né, brasileira inteira, né, boa parte da população mundial, quando a gente começa a tratar, por exemplo, em temas em espanhol, em inglês. Eu acredito que essa seja uma ferramenta muito próxima ao nosso dia a dia, né? Sendo que nós estamos falando do que conhecemos, do que trabalhamos, do que estudamos, né? E algo que eu particularmente faço e tento fazer cada vez mais, né? Através de lives, né? Hoje em dia tem a ferramenta do podcast, que está sendo muito utilizado e é muito bacana para transmissão de conhecimento, para informação de interesse público, né? Então, por exemplo, agora mesmo, hoje nós fizemos aqui na empresa uma reunião para falar um pouco do Outubro Rosa, para ainda mais a população feminina e também, lógico, evidente que a masculina, né, dos colaboradores da empresa e dos nossos seguidores, né, falar um pouco sobre a importância
né, do cuidado e da prevenção do câncer de mama, do câncer de útero, né, de colo de útero. Então, eu acredito que temos hoje uma ferramenta que amplifica muito o nosso tempo, a nossa abrangência, o nosso conhecimento à disposição da sociedade, né? E, com certeza, isso acaba tendo uma retroalimentação positiva, acaba tendo um feedback positivo, né? Porque quanto mais nós falamos, quanto mais informação de qualidade e de interesse público nós levamos, isso aumenta a nossa audiência, isso acaba possibilitando que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas, né? E, lógico, evidente que a coisa vai crescendo, né? E quando é feito com amor, com paixão, com dedicação, com brilho no olho, né? Quem está do outro lado percebe, né? E a gente acaba cumprindo também dessa forma a nossa missão aqui na Terra. Você não acha, doutor, que o Conselho Regional deveria fazer uma espécie de estímulo a que nós façamos isso nas mídias e tomemos o nosso lugar, que nos é de direito em saúde, mas orientando pelo lado positivo, com ética, mas não reprimindo? Eu estou falando isso porque nós participamos de vários grupos e muitos médicos têm medo de se expor. Ó, eu estava procurando uma... Doutor Cláudio? Então, eu queria acrescentar um ingrediente nessa discussão, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui, né? A gente trabalha em Recife, né? E a gente ensina medicina, né, para pessoas que vão atender a nossa população. E a nossa população, ela é muito, muito, muito desamparada. No Brasil, particularmente aqui no Nordeste. Eu costumo dizer, assim, nas palestras, que nós temos, muito provavelmente, a clientela mais pobre do mundo entre os grandes centros transplantadores de fígado. Isso representa um grande desafio. Isso remete a algumas palavras de um grande líder, né, que foi um dos ícones da resistência ao regime militar, Dom Helder Câmara, daqui, quando disse numa palestra que nós, futuros médicos, na época, né, nós éramos residentes, iríamos trabalhar nos hospitais públicos do Brasil, nós iríamos tratar sempre da segunda doença, porque a primeira era a pobreza, a miséria, a exclusão social. Então, não tem como separar, apartar a medicina da condição precária em que vivem esses pacientes, né? Eu percebi, ao longo da construção desse programa de transplante de fígado, que nós precisávamos ter uma instituição de apoio. E aí entrou o empreendedorismo da nossa equipe. Nós criamos uma associação, que chama-se Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado, que tem como missão, né, dar acolhimento a esses pacientes que vêm de 11 estados diferentes aqui para Recife, para entrar numa lista de espera e aguardar por o transplante. Portanto, isso entra nesse conceito de saúde, de compromisso no exercício da profissão. Não adianta nada, não adiantaria nada a gente cuidar só do fígado das pessoas, ou cuidar só do coração das pessoas, se for um cardiologista, ou só dos rins da pessoa, se for um nefrologista. Nós temos que cuidar na sua integralidade, na sua situação muitas vezes extremamente adversa de vida. Nós temos que participar disso e contribuir. Isso é missão também do médico moderno, do médico que nós estamos formando. Eu costumo dizer aos meus estudantes, aos meus residentes, aos meus internos, nós não nascemos na Suécia, nós nascemos no Brasil. Particularmente nós nascemos no Nordeste do Brasil. E essa é a nossa gente. E eles olham para nós como a sua única esperança. E nós não temos o direito de decepcioná-los. É isso, gente. Então, doutor, dessa maneira, a promoção da saúde e atenção básica, ela é urgente para que você faça uma transformação real no Brasil através de ação em comunidades, por exemplo.
né, nesse sentido. Partindo do princípio que é necessário renda e saúde, a partir do qual você desenvolve toda a sua vida, então é preciso empreendedorismo e saúde até nessas populações mais carentes, que, aliás, é um dos objetivos do Instituto Êxito. E eu tenho uma experiência muito interessante de um menino de favela, que eu já fiz essa experiência, e ele está empreendendo e saiu da situação que ele estava, e foi um teste que eu fiz comigo mesma a partir dessa experiência do êxito, né? Então, é necessário urgente atenção básica e promoção de saúde, certo? Não só atender doenças graves. Com certeza. Eu me lembro, eu vou contar essa experiência para vocês, que eu fui chamada numa cidade de 120 mil habitantes para falar com a população sobre saúde positiva. E eu criei um modelo chamado Meu Bairro na Web. E as pessoas do bairro entravam nessas coisas, nesses ecossistemas fechados da web. Eu me assustei muito, doutor, de ver que mesmo na pobreza quase todo mundo tinha um celular. Eu consegui falar em 3 meses com 40 mil pessoas das 120. Então, como é que a gente pode associar, então, a tecnologia à promoção de saúde e a melhora? É necessário que o médico aprenda isso na faculdade, né? Porque, por exemplo, é possível hoje, pela telemedicina, fazer consulta à distância. A gente quebre, por exemplo, a inacessibilidade de saúde. Eu estou dizendo as disrupções, eu estou perguntando mais sobre as disrupções e as inovações que são necessárias para que a gente resolva isso. A sua experiência... Nancy, eu acredito que acaba sendo algo bem mais amplo, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, é importante a gente ressaltar a importância do papel do Estado, né, em ações para a educação. Eu acredito firmemente que educação e o empreendedorismo são as duas ferramentas de maior poder de transformação social, né? Sim. Então, quando nós falamos dessa necessidade aplicada à medicina, acaba sendo mais do mesmo, né? Como o doutor Cláudio falava, a importância de levarmos, né, essa informação para a população carente, né, para a população que primeiro sofre com a pobreza, né, para depois acabar tendo entre, né, esse caldo, né, de cultivo a gênese de todas as patologias mais frequentes que a gente tem contato. Fica difícil a gente não olhar para esse lado, né, para esse ponto inicial, né, e a necessidade de tratarmos essa grande deficiência do Brasil, né? Como o doutor Cláudio estava falando, nós não nascemos na Suíça, na Suécia, né, na Dinamarca, né? O nosso país, um país com uma continental, com dimensões continentais, sofre muito. Ontem eu cheguei, estava na Bahia, e tive recentemente no Ceará, né, 2 estados nordestinos, onde podemos palpar esse grande abismo que ainda existe no Brasil entre as populações com um melhor poder aquisitivo e as menos beneficiadas, né? E lógico, evidente que quando nós falamos de medicina, ainda que medicina preventiva, né, existe essa grande necessidade, esse grande calcanhar de Aquiles para ser tratado, que é justamente, né, a pobreza, a distribuição de renda, né? É muito vago falarmos única e exclusivamente de educação sanitária se não existem situações mínimas, né, de saneamento básico, né, de educação e de renda para que essa população se mantenha, né? Então, com certeza, o empreendedorismo, falando um pouco sobre pobreza e essa educação voltada, né, para a força de trabalho, tem muito a ver e pode ser muito útil, né, nessa mudança de panorama, né? E aí espero o complemento dos colegas. Então, será uma grande ideia ajudar a empreender e a dar saúde através da educação.
É uma grande Sim, com ideia. certeza. Quando nós falamos em ajudar a empreender, como nós mesmos fazemos, né, como conselheiros do êxito, né, disponibilizando a nossa ajuda, né, aportando conhecimento para a população em geral, é lógico que isso já é um grande passo, né, e nós precisamos ir além. É lógico que com educação e educação voltada ao empreendedorismo, já existe uma grande possibilidade que essas pessoas, absorvendo esse conhecimento e colocando-o em prática, consiga pouco a pouco mudar a sua realidade social, a sua realidade, né, usando essas ferramentas, né, tanto da educação quanto do empreendedorismo. Mas nós precisamos engajar mais a população que tem condições como nós, né, de ajudar o restante desse coletivo que necessita, né, necessita de suporte, necessita de ajuda. Então, quanto mais ações como a que nós estamos tendo aqui no Instituto, né, quanto mais repercuta e quanto mais consigamos amplificar e engajar outros colegas, né, nesse tipo de ação, com certeza mais nós vamos poder aportar para a população. E é isso que eu espero, breve. Eu tenho uma outra pergunta interessante para vocês sobre inovação, empreendedorismo médico, que é a startup e as tecnologias. Como é que anda, doutor, a faculdade de medicina, novas tecnologias e startups? Os médicos estão se interessando? Ele é oferecido? Qual a importância que o senhor acha, doutor Cláudio, disso na educação Veja, a médica? importância eu entendo como grande, tá? Mas ainda não estamos trabalhando com isso, né? Eu acho que a medicina tomou um impulso muito grande um impulso tecnológico muito grande com a pandemia, né? Não há nenhuma dúvida. O domínio dos recursos digitais aumentou muito no meio acadêmico, né? Isso é definitivo, né? E isso, sem dúvida, representa uma contribuição para o processo de formação, né? Um processo de formação em que os alunos eles são protagonistas no processo de aprendizado, né? O nosso projeto pedagógico ele é norteado pelo princípio do PBL, né? Problem Based Learning, né? Em problemas, né? E isso é uma tendência, né? Em todas as faculdades praticamente do país, tá? O Grupo Ser Educacional ele tem a nossa faculdade de medicina, que é a primeira delas, sediada aqui em Recife, e adquiriu 3 novas faculdades de medicina, sendo em Cacoal, em Rondônia, em Vilhena, em Rondônia também, e outra em Barreiras, na Bahia, né? Nós estamos diante desse desafio atual, que é utilizar a nossa faculdade aqui, que é uma faculdade muito, muito reconhecida a essa altura, né? Muito bem avaliada pelo Ministério da Educação, como a referência para essas outras faculdades que têm dificuldades, né? Em função de estarem em lugares muito remotos, em não terem um corpo docente tão qualificado quanto os docentes dos grandes centros, né, universitários, dos polos médicos, né? E isso é natural, isso é compreensível. Mas a tecnologia está permitindo a gente, né, criar uma rede de aproximação com essas faculdades. Professores daqui de Recife estão dando aula para esses alunos, né, desses cursos que foram recentemente adquiridos pelo grupo. E isso representa realmente uma coisa muito boa que, como eu disse, foi bem acelerada durante a pandemia por necessidade, né? Isso é muito bom. Existe algum questionamento que vocês gostariam de fazer para mim? Porque eu estou fazendo, mas eu gostaria, se vocês quiserem fazer alguma pergunta acerca de preditiva, de promoção de saúde e dessa inovação e dessa demanda populacional que é imensa. As pessoas querem aprender a resgatar suas fisiologias, promover a saúde e ir para a alta performance. Elas querem isso e elas estão procurando terapeutas, influencers,
várias pessoas famosas, não da área da saúde necessariamente, mas é uma grande demanda, né? Ma- inclusive, a gente já conversou sobre isso, né? Eu acredito que, primeiro, existe um espaço, né, e que nós, o colegiado inteiro, deveria, né, ter um posicionamento mais ativo para que esse espaço seja literalmente ocupado pelos profissionais que deveriam estar falando sobre esses assuntos, né? Quem tecnicamente é formado e detém o conhecimento, né, científico, né, para falar sobre isso. Eu também vejo muitas pessoas que às vezes não são nem da área da saúde falando sobre temas que pouco conhecem, né, e que não têm a profundidade adequada. Né? O que o Dr. Cláudio estava falando com relação com as edtechs, né? O tanto que nós conseguimos evoluir, avançamos e aceleramos com relação ao, né, do corpo discente, dos alunos, agora na pandemia. Isso como um todo, né? Não só na medicina, mas em toda a educação. Né? O tanto que os aplicativos, o tanto que a visão online do ensino avançou. Né? Com certeza nós conseguimos acelerar pelo menos 10 anos do que havia sido projetado, utilizando meios tecnológicos. Né? A própria telemedicina, com a regulamentação, também acabou acelerando devido à situação da pandemia, e é algo que está sendo muito útil e que vai conseguir acelerar o acesso à medicina de alto nível, de ponta, né, como o Dr. Cláudio estava falando, né, em lugares mais distantes e mais isolados, né, do nosso país. Isso também tem uma vantagem, tem também um grande salto, né, uma aproximação, né, de quem estava, por exemplo, no norte do Brasil, na Amazônia, com um nível de medicina mais adequado. Mas, voltando, tinha conversado outras vezes, assim, é interessante o que nós podemos fazer na própria medicina preventiva, né, utilizando esse tipo de elemento, os aplicativos, né? Eu estava comentando contigo esses dias sobre que nós estamos, a nossa startup, que é voltada para a parte, né, da cirurgia plástica, da dermatologia, da nutrologia, né, muito mais focada em saúde e beleza, e o tanto que esse tipo de ferramenta, né, o tanto que um aplicativo pode oferecer, pode aproximar o usuário, o cliente, né, mais tradicionalmente chamando o paciente, dos nossos serviços, né? E o quanto que nós também podemos aproximar especialistas, né, em determinadas áreas a esse cliente, a esse paciente, né, que demanda esse serviço. E isso é posicionamento. Eu acredito que aí nós médicos deveríamos ser mais ativos, estar mais ativos nesse circuito, marcarmos presença, né? E com certeza continuar levando, como nós sempre fizemos, informação de qualidade, né, de interesse público, aproximando o usuário ao que nós temos disponível, né, e que antes fazíamos nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais. Então tem muita coisa tecnológica que a gente pode utilizar, né, para fazer justamente, entre aspas, um combate a isso, né? De não deixar a população leiga exposta a profissionais, vamos dizer assim, que não estão adequados a esse tema, né? Não sei o que o Dr. Cláudio opina sobre isso. Não, eu sou um entusiasta disso, né? Mas com uma preocupação, Stanley, porque a gente não pode exagerar na necessidade do contato físico, do contato pessoal, sabe? No processo de atendimento e de cuidado com os pacientes, no sentido mais amplo da palavra cuidado. Acho que é a essência da medicina. Então, eu acho que a telemedicina, que era até então um tabu, ela era proibida pelo Conselho Federal de Medicina, de uma maneira compreensível, mas com a pandemia ela tomou um impulso muito grande, foi liberada e hoje ela é praticada, né, amplamente no país inteiro. Né? Ela não pode substituir, não deve substituir a consulta tradicional, seja em consultório, em ambulatório, seja no hospital. Né? Então, hoje, eu não sei vocês, mas
No dia a dia, a gente tem pessoas, né, que querem se consultar pelo WhatsApp, né? E se a gente generaliza esse uso, a gente vai cometer erros médicos, né? Porque nada substitui uma boa anamnese, nada substitui um exame clínico, uma palpação, e vai aí até um pouco de relação de afeto, né? De afetividade, né? Que o paciente, ou a maioria dos pacientes, precisam, né? Eles precisam desse acolhimento, né? De uma compreensão. Eu sei que você está com dor, eu sei que você está sofrendo. Eles precisam de ouvir, mas eu estou aqui para lhe ajudar, né? E pelo WhatsApp, pelas mídias eletrônicas, isso fica muito mais difícil, com certeza está longe de ser o ideal. Eu, particularmente, doutor, estou aderindo, porque eu faço a mentoria êxito de empreendedorismo, tenho o prazer de ter Stanley como meu professor, e modificou profundamente a extensão do meu contato, aumentou muito, mas eu senti essa necessidade. Mas o que é que foi interessante? Para eu não perder o cliente, eu acesso a rede social. Mas logo após eu já marco, de alguma maneira, uma interação pessoal que não é só para a gente acertar o diagnóstico que é necessário. É porque você ativa os sentidos, ativa neurônio espelho, e aquilo vai fazendo uma equação no processo de cura do paciente. É diferente de ficar à distância. Mas o que aconteceu particularmente comigo, e com essa modificação profunda que eu tive dentro do Instituto Êxito, foi: eu não vou perder a chance, mas eu vou me encontrar com você. Não vai ser hoje, que é o primeiro dia, mas será depois. Entendeu? Agora, algumas pessoas, por exemplo, estão no Amazonas, mas ela tem o telefonezinho dela. Então, será que isso também não resolveria, em parte, certos problemas, sei lá, de saúde pública, no sentido de ajudar a modificação pela educação? Eu não estou falando nem pelo atendimento, porque atendimento, para mim, exige presença de alguma maneira, nem que seja uma vez, né? Mas e educação? Eu posso ensinar a não adoecer, a comer, a dormir, respirar, que é isso que eu faço hoje, né? Pra você ter uma ideia, eu estava no Clubhouse, num grupo, e as pessoas estavam perguntando, disse: olha, gente, tem perguntas que eu não posso responder no Clubhouse. Então, eu vou lhe dar meu celular, entre no meu WhatsApp, que eu respondo lá, porque não é conveniente em grandes redes sociais você dar certas respostas. Entraram 601 pessoas em 2 horas, doutor. E olha a demanda que as pessoas têm do projeto, da promoção, da educação em saúde. Elas estão com sede de aprender a não adoecer. Eu acho que para a educação à distância é um negócio bom, para o atendimento, de jeito nenhum. Eu acho que a presença faz parte da cura mesmo. E eu estou falando por mim, que tive um câncer terminal avançado, todo mundo sabe, e quem fez a diferença muito grande, além do Instituto Êxito, tá? Que me estimulou demais, eu desinchei, não sei se você percebeu, Stanley, que eu estava inchadinha, estou ficando ótima, mas o que me deu mais significativo para mim, no dia que eu estava mais doente, foram as enfermeiras, os tecnólogos da radiologia, que me pegavam e diziam: vem cá, princesa, e olhava para mim: você vai ficar boa, vou orar por você. E às vezes chegam os residentes, e eu estou falando isso agora, eu vou falar, eu estou me abrindo, e eles falavam tanta ciência, mas com tanta indiferença para mim e tanta distância. Então, eu acho que realmente, eu estou dizendo isso porque essa foi a minha experiência pessoal. Todos os residentes não, tá? Alguns, eles eram super atenciosos, super responsáveis, mas um pouco distantes. Então, a presença, o olhar, o pegar é profundamente terapêutico. Então, eu não acredito na terapia médica, nem consulta à distância somente também. Imagino.
Tomando nota aqui de alguns pontos, né? Eu fui tomando nota de alguns pontos para depois não perder até minha própria linha de raciocínio. Eu concordo com o doutor Cláudio, com a doutora Nancy, né? A clínica sempre, para nós na medicina, será soberana, né? Vale sempre o conceito do primo non nocere, né? Então, a primeira coisa é nunca causar dano ao paciente, né? E com certeza, em terceiro ponto, eu acho que é interessante ressaltar que como ferramenta de acolhimento, de aproximação, é interessante, né? Esse primeiro cuidado, às vezes, por uma questão de acesso, uma questão de distância, é interessante utilizar a ferramenta para esse segundo contato, né? Eu acredito e nós usamos muito, né, no nosso dia a dia, nas nossas clínicas, né, e todo o nosso corpo, tanto de cirurgiões quanto de clínicos, a gente, né, começou a utilizar muito isso na pandemia e tem dado um resultado muito positivo, né, de entrar, de ter esse primeiro contato com todos os pacientes, utilizando as ferramentas, né, da telemedicina, né, lógico que para dar um start nessa relação médico-paciente e, num segundo ponto, trazer esses clientes, esses pacientes para próximo, para perto, né, para dar continuidade, né, ao exame físico, né, a anamnésia, fazer os exames laboratoriais, a continuar o que nós sempre fizemos, né? Então, eu acredito que como start, né, e principalmente, né, como forma de amplificar o nosso contato, é muito interessante. Mas, claro, tendo rigor, né, mantendo a seriedade, mantendo a segurança, né, e utilizando para aumentar a efetividade, a eficiência, a eficácia do nosso atendimento. Mas sempre tendo esse cuidado de lembrar que não existe medicina à distância, né? A telemedicina é uma ferramenta de auxílio, né? Mas a gente precisa ter esse contato e não vamos poder prescindir dele, né? Essa é a minha forma de ver essa situação. Eu concordo com você. Aumentou bastante o número de clientes para mim a partir do uso pessoais e de encontros pessoais a partir da tecnologia. E eu imagino que os médicos precisam ser preparados para utilizá-la, né? E a partir de recentemente, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, não vai poder ser por WhatsApp. Você tem que ter um consultório digital muito bem estruturado, como você tem na empresa, né? Não pode ser de qualquer maneira essa consulta. Hoje, Nancy, existem vários, né, no Brasil e no mundo, marcas, aplicativos, instrumentos, né, que são especializados nisso e dão uma garantia, inclusive uma certificação para esse processo, né? Com um nível máximo de segurança, de não poder alterar o prontuário do paciente uma vez que essa informação é dada entrada. Então, existe uma preparação, existe um rigor técnico, né, que cada vez aumenta e protege mais quem deve ser protegido, que é o usuário, mas também não somente ele, toda a equipe, toda a cadeia de profissionais que acaba sendo envolvido e acaba tributando essa segurança, que eu acredito que ainda temos muito para avançar nesse sentido, né? Hoje, cada vez mais, por exemplo, é comum os exames laboratoriais serem feitos a domicílio, principalmente com o tema da pandemia, isso também acabou aumentando bastante, né, para diminuir o fluxo de trânsito, né, para diminuir o trânsito de pessoas. Então tem muita coisa que nós podemos utilizar a nosso favor, de forma bem estruturada, planejada, com conceito, né, melhorando a assistência para o paciente, dando mais segurança, né, e com certeza aumentando o nível da nossa atividade médica, né. É muito bacana ver o quanto que isso está evoluindo, né, num curto espaço de tempo, né? Não sei o que os colegas opinam. Existe uma dissociação entre a necessidade da população pobre, como o doutor falou, eu queria que ele falasse mais disso, e a capacidade de a gente fazer isso de maneira eficiente. Eu gostaria que o doutor falasse, porque ele é um educador, e ele vê o outro lado, né? Ele vê o lado da população que precisa.
Então, eu queria a sua opinião acerca disso, até porque faltam 5 minutinhos para a gente terminar, e aí a gente pode, cada um, falar um pouco nossas concepções finais sobre isso, né? Então, Nancy, só reforçando um pouco aquilo que a gente falou no começo, né, da nossa conversa, é preciso não descolar isso da medicina da realidade social, muitas vezes extremamente adversa, em que a imensa população, a maioria das pessoas que nós atendemos está, né? Essa maioria é constituída, principalmente agora, nesse momento de crise, inclusive econômica, em situação que beira a miséria, né? A situação é muito, muito, muito grave. Então, descolar isso da medicina que a gente exerce, eu acho que é uma alienação. E a gente não tem direito de passar isso para os nossos alunos. Olha, cuida lá do paciente, investiga ele com uma ressonância magnética, uma arteriografia, um PET-CT caríssimos, né? Sem que tenha com essas pessoas, né, uma relação no sentido de poder, na medida do possível, com as suas limitações, melhorar suas condições de vida, propor uma forma de tratamento execuível para aquilo, não se alienar, não é? É como você prescrever para um paciente paupérrimo que para tratar a sua constipação intestinal, você precisa se alimentar de fibras e aí ameixas para essas pessoas, tá? Ou prescreve medicamentos caros que não são acessíveis para aquelas pessoas e não cria uma maneira de que ela tenha acesso àqueles medicamentos. Eu acho que a medicina que a gente exerce passa por isso. Não basta pedir um exame. Tem que pedir um exame e fazer com que aquele exame seja feito para o paciente, naquele paciente. Não basta prescrever. Tem que prescrever um medicamento e fazer com que o paciente tenha acesso àquele medicamento, se envolver e ligar para uma farmácia do Estado, uma farmácia da prefeitura, entende? Eu acho que esse é o exercício da medicina responsável, socialmente comprometida. E acho que é isso que a gente tem que fazer, né, na vida real e principalmente passar para os nossos alunos, né? Porque quando o Janguier me convidou para dirigir a primeira faculdade de medicina do seu grupo, eu como uma pessoa super assoberbada, disse, mas Janguier, eu não tenho tempo para isso. Por outro lado, esse seu convite me traz um fascínio, né? Porque você se sente muito mais gente quando você forma um médico com esses valores do que quando você atende um paciente. Porque quando você forma um médico, você está formando uma pessoa que vai atender milhares de outras ao longo de 40, 50 anos de vida profissional. Então é uma coisa assim, extremamente fascinante, desafiadora e gratificante. Muito bom. Temos 1 minuto para vocês, Stanley, tem alguma consideração a fazer acerca disso? A gente viu discutir a alta tecnologia num país onde tem tantos limites, né? O que você tem para falar, suas últimas palavras, acerca disso? O senhor me fez pensar, tá? Hoje, doutor, o senhor me fez eu botar um pouco o pé no chão. Eu tô uma aula magistral, doutor Cláudio. Você me fez pensar. Mas deixa eu... Me permita, mas eu vou continuar, eu vou ajudar o empreendedorismo através da educação, que para mim é um grande fator transformacional para mim. Mas o senhor me fez pensar. Eu sou um grande admirador doutor Cláudio, né? Eu sou um grande admirador do Instituto Êxito e, por consequência, um grande admirador das pessoas que estão envolvidas, mais do que eu, como vocês. A minha mensagem final é uma mensagem de otimismo.
Eu acho que nós estamos saindo dessa pandemia com um legado, né, de ensinamentos no meio médico, de consolidação do Sistema Universal de Saúde, do nosso SUS. Eu acho que os médicos e profissionais de saúde, de uma forma geral, aprenderam muito com esse modelo desafiador, extremamente desafiador, que é o paciente com Covid, não só nas redes públicas de atendimento primário, mas também nos hospitais, no exercício da medicina de alta complexidade dos pacientes que se internam e que são para a UTI. Houve um grande aprendizado em benefício da população que vai ser melhor atendida, né, daqui para frente. Eu acredito nisso. E uma outra, que pode até achar que eu sou meio romântico, mas eu acho que nós estamos saindo dessa pandemia mais empáticos, mais solidários, acreditando mais na solidariedade humana como o grande sentido, a grande razão de ser, existência do ser humano. Eu acho que não tem sentido a vida sem o exercício cotidiano da solidariedade humana e acho que nós vamos fazer isso muito mais doravante do que fazíamos antes da pandemia. Um grande abraço para todos. Um grande abraço, doutor Stanley. Vou te procurar. Um grande abraço, doutor. Eu aceito dar aula da medicina preventiva, se o senhor me convidar. E um grande abraço, gente, nesse summit maravilhoso de empreendedorismo.